Boa noite aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes nações. Para mim é uma bênção e um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião para compartilharmos um tema muito importante que nos chama a atenção neste tempo final. Como chamou a atenção do apóstolo São João e de todo o cristianismo. E o tema é a identificação do anjo que o Senhor Jesus Cristo envia, para o qual leremos no capítulo 22 do Apocalipse, nos versículos 16 e 17. E diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Queiram assentar-se, tenham a bondade. A identificação do anjo que o Senhor Jesus Cristo envia. A quem o Senhor Jesus Cristo envia o seu anjo, aqui nesta passagem nos diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. É o mensageiro à igreja do Senhor Jesus Cristo para lhe dar testemunho de todas essas coisas que hão de suceder na dispensação da graça, desde os tempos dos apóstolos até hoje. De todos os anjos da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos 7 anjos da igreja do Senhor Jesus Cristo, entre os gentios, os quais começaram com São Paulo e terminando com o reverendo William Branham. As 7 eras da igreja tiveram 7 anjos. Um anjo para cada era. Um anjo. Um mensageiro. Um mensageiro de Deus enviado por Cristo à sua igreja com o Espírito Santo e a revelação divina da palavra de Deus para aquele tempo em que cada anjo mensageiro apareceu. Podemos ver aqui que há um anjo do qual Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas
nas igrejas. Dos anjos enviados à igreja do Senhor Jesus Cristo, o mais misterioso é esse anjo, o qual vem com a revelação de Jesus Cristo, conforme ao capítulo 1 do Apocalipse, do versículo 1 ao 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou. Por meio de quem? Do seu anjo. Enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. E a notificou a seu servo João. João deu testemunho de tudo que o anjo lhe disse que escrevesse para as igrejas. Em toda a revelação que Jesus Cristo teria, toda essa manifestação que Jesus teria na sua igreja, foi mostrada ao apóstolo João, o último dos apóstolos, e que teve a promessa de ver a vinda do Senhor. Ele a viu lá no Monte da Transfiguração, com Pedro e Tiago. Viu a ordem da vinda do Senhor para o último dia. Em seguida, a viu lá na ilha de Pátimos, quando ele recebeu toda esta revelação de Jesus Cristo através do anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual não se pode falar tão abertamente até que chegue a terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou, e que será manifestada no cumprimento da visão da tenda que foi mostrada para o reverendo William Branham. Na visão, não parece que ele construiu essa tenda catedral. Ele foi levado até esse lugar, onde estava uma grande tenda catedral, onde estava sendo pregado o Evangelho de Cristo. E se dava a oportunidade para as pessoas virem aos pés de Cristo. E ali também se orava pelos enfermos de uma forma bem reservada, o que impedirá as imitações. Será na terceira etapa que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo receberá a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E aqueles que partiram, que morreram fisicamente, serão ressuscitados em corpos eternos, imortais, glorificados, na semelhança do corpo glorificado de nosso Salvador, Jesus Cristo. Portanto,
uma grande bênção espera a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a tal grau que ela obterá a bênção da adoção física, a bênção da redenção física, que será a nossa transformação, o nosso regresso à vida eterna em forma física. Porque nós já regressamos à vida eterna no campo espiritual. A nossa alma já tem vida eterna. E o nosso corpo tem a vida eterna potencial. Mas nós teremos a vida eterna física real. No corpo novo, em que os mortos crentes em Cristo ressuscitarão. E os crentes em Cristo que estiverem vivos serão transformados. Então, nós seremos eternos na alma, no espírito e no corpo. Vida eterna integral para o ser humano, para os crentes em Cristo. Bem que disse o Senhor Jesus Cristo no capítulo 10 de São João, versículos 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e eu lhes dou a vida eterna. Nós podemos ver que para recebermos vida eterna, temos de escutar a voz de Cristo. A voz de Cristo que esteve falando por meio do Espírito Santo, através dos seus diferentes mensageiros. E trazendo-as, chamando-as ao aprisco, como o pastor chama e traz as ovelhas ao aprisco. Por isso Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não são simpatizantes de Cristo, mas são crentes em Cristo. Porque tem muitas pessoas que se simpatizam com Cristo, porém não são crentes em Cristo. Elas se simpatizam com Cristo como um revolucionário, simpatizam com Cristo como um pregador, simpatizam com Cristo como um grande líder, um mestre. Mas se requer ser um crente em Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. É isso o que traz o ser humano à vida eterna da parte de Cristo, o nosso Salvador. Cristo ordenou aos seus discípulos a pregarem o Evangelho para toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não poderá viver eternamente. E não pode dizer que não teve a oportunidade de obter a vida eterna por intermédio de Cristo, porque ouviu a pregação do Evangelho de Cristo. Enquanto nós vivemos aqui nesta terra, há esperança de vida eterna para a pessoa. Mas quando a pessoa morre, se ela não a obteve recebendo Cristo como Salvador, já se fez muito tarde, como se passou com o homem rico, da parábola do homem rico e de Lázaro, o mendigo. Portanto, nós temos de compreender qual é o propósito da nossa existência aqui nesta terra. A Escritura nos diz que é para crermos e sermos aspergidos com o sangue de Jesus Cristo.
isto é, para sermos limpos de todo pecado. Porque você não pode tirar os seus pecados, a menos que seja por intermédio de Cristo e do seu sangue. Não existe nada que tire o pecado, com exceção do sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, toda pessoa que desejar viver eternamente, ela tem a oportunidade de obtê-la por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo é nada menos que o anjo do pacto que apareceu para Moisés numa chama de fogo. Ele é o anjo do pacto, o anjo de Deus. Ou seja, é o verbo que estava com Deus e era Deus. E criou todas as coisas. Ou seja, Deus, por intermédio do verbo, por meio do anjo do pacto, por meio de Cristo, no seu corpo angelical, chamado o anjo do pacto. E foi por meio do anjo do pacto que Deus deu para Israel as tábuas da lei, lá no Monte Sinai. Foi por isso que Jesus Cristo dizia, em São João, no capítulo 8, versículos 56 ao 58, Abraão, o vosso pai, desejou ver o meu dia, e o viu, e alegrou-se. Os judeus lhe disseram, tu não tens ainda 50 anos, e dizes ter visto a Abraão? Jesus Cristo lhes respondeu, antes que Abraão existisse, eu sou. E como ele era antes de Abraão, ele era o anjo do pacto, o anjo de Deus, o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, a imagem do Deus vivo. Por esse motivo, aquelas pessoas que tiveram um encontro com o anjo de Deus, como Jacó, quando se encontrou com o anjo de Deus e o agarrou, não soltou, até que recebeu a bênção do anjo. Esse é o anjo de Deus, é Cristo no seu corpo angelical, em quem Deus estava. Por isso, Jacó colocou o nome de Peniel naquele lugar, porque ele disse, eu vi Deus cara a cara e a minha alma foi salva. E o pai de Sansão também, no capítulo 13 do livro dos Juízes, da mesma forma como Jacó, no livro do Gênesis, no capítulo 32, versículos 24 ao 32. Assim também sucedeu com Manoá e a sua esposa. E qual era o nome da esposa de Manoá? Simples, a senhora Manoá. Ela recebeu a promessa do anjo de Deus, de que ela e Manoá teria um filho, o qual foi Sansão. Manoá perguntou para o anjo, qual é o teu nome? Para que quando se cumpra o que tu tens dito, nós te honremos. O anjo lhe disse, por que perguntas pelo meu nome, o qual é admirável? E não lhe revelou qual era seu nome. Muitos seres humanos, desde Adão em diante, desejaram saber qual era o nome do anjo de Deus.
E quem é o anjo de Deus? É o corpo angelical de Deus, é a imagem do Deus vivo. Quando Manoá descobriu que era o anjo de Deus, ele disse à sua esposa: haveremos de morrer, porque nós vimos Deus cara a cara. Todos aqueles que viram o anjo de Deus diziam ter visto Deus cara a cara. Em palavras mais claras, essas pessoas viram Deus vestido de um corpo angelical, um corpo teofânico. Em São João, no capítulo 1, do versículo 18, diz algo que não contradiz aqueles que disseram que viram a Deus cara a cara. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, ou seja, Cristo, que está no seio do Pai, esse o declarou, ou seja, o revelou, o deu a conhecer. Cristo, o Filho de Deus, no seu corpo angelical, deu a conhecer, revelou a Deus, porque Deus estava dentro desse corpo angelical. Foi assim também como ele criou os céus e a terra, por meio de Cristo, no seu corpo angelical, que é o Verbo, que estava com Deus e era Deus, pelo qual todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer que nada da criação foi feita sem ele, tudo foi feito por ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando se fez carne, vejam, as pessoas queriam saber o nome do anjo de Deus, o nome desse corpo angelical que Deus tinha. Ou seja, elas queriam saber o nome de Deus no seu corpo angelical. E vamos ver o que Deus nos disse por intermédio do profeta Moisés. No capítulo 23 do livro do Êxodo, a partir do versículo 20 em diante, que diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde estava o nome de Deus? No seu anjo, no anjo do pacto. É por isso que todos aqueles que o viram queriam saber qual era o seu nome. Moisés também quis saber qual era o seu nome, porque quando Deus o enviou ao Egito para a libertação do povo hebreu, que estava escravizado pelo faraó e seu império, Deus disse a Moisés: vai e eu irei contigo. E essa é uma grande bênção, que Deus diga. Vá a tal coisa que eu estarei contigo. Porém Moisés disse para Deus: eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais
me apareceu e começou a dizer as coisas que tinha que dizer. E eles, se me perguntarem qual é o teu nome, o que lhes responderei? Que direi a eles? É a mesma coisa quando alguma pessoa importante te envia a outras pessoas para lhes dar uma notícia. E então lhe perguntam: quem foi que te enviou? Como se chama? E se você não averiguou, se você não souber qual é o nome, você não terá resposta para a pergunta que lhe farão. Moisés estava muito preocupado, porque numa ocasião, 40 anos atrás, havia tratado de libertar o povo hebreu e teve que sair correndo, porque ele teve problemas. Ele quis fazê-lo de uma forma intelectual. Deus não tinha enviado naqueles momentos para fazer isso. E teve problemas, porque ele quis libertá-lo com sabedoria humana, não por revelação divina. Embora ele soubesse que o povo hebreu tinha uma promessa de que aos 400 anos da sua escravidão seria libertado aos 430 anos. Sempre se requer que a pessoa que vá fazer um trabalho na obra de Deus saiba o que vai fazer, saiba qual é o tempo e saiba que é enviado para esse trabalho. Moisés já tinha medo de ir ao povo hebreu porque 40 anos antes o haviam rejeitado. E saiu fugindo porque o faraó tinha ordenado a sua captura para logo matá-lo. E ele fugiu escapando por sua vida. E lá, depois de ser um príncipe no Egito, se tornou pastor de ovelhas, porque ele pastorearia as ovelhas de Deus, o povo hebreu. E lá ele foi treinado. E depois de passados 40 anos, e estes ciclos de 40 anos são muito importantes, depois foi enviado ao lugar onde estavam buscando-o para matá-lo. E ele disse a Deus: e se eles, os hebreus, me perguntarem qual é o teu nome? Qual é o nome do Deus? Qual é o nome do nosso Deus que te envia? Que vou dizer ao povo? E Deus lhe disse: lhe dirás, eu sou. Assim lhe dirás, eu sou o que sou. E disse mais: dirás, eu sou, me enviou a vós. 4 letras consoantes. Mas Moisés ouviu a pronúncia desse nome. Então se dirigiu ao Egito para a liberação do povo hebreu. Deus não lhe disse que seria fácil, porque tinha que vir os juízos divinos sobre o Egito, para o qual Deus endureceria o coração do faraó. Porque Deus já havia dito para Abraão que aquela nação que o teria escravizado, Deus a julgaria com mão forte, ou seja, com juízos divinos. Moisés foi sabendo e conhecendo o nome de Deus.
Poucas pessoas o conheceram ao longo da história do povo hebreu. E, consequentemente, também através da história da humanidade. E está muito bem isso, porque muitas pessoas usariam esse nome para o seu próprio benefício e causariam muito dano. Cristo disse: eu vim no nome do meu Pai. Agora vejam bem, onde lemos no capítulo 23 do Êxodo, versículos 20 ao 23, quando Deus disse a Moisés que dissesse ao povo que não fosse rebelde ao anjo, porque ele não perdoaria a sua rebelião, porque o meu nome está nele. O nome de Deus, onde estava? No anjo de Deus. E depois, quando ele se fez carne, consequentemente, estava em Jesus Cristo, onde estava a plenitude da divindade. Por isso ele veio no nome do Pai Celestial. E como será? No cumprimento da promessa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E nunca sairá dali. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 12. É Cristo falando por meio do Espírito Santo. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Una promesa divina. El mismo Cristo hablando. É uma promessa divina. O próprio Cristo falando à sua igreja, ele diz que ele tem um nome novo. Por isso, no capítulo 19 do Apocalipse, ele vem com um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E se já foi misterioso o nome do anjo do pacto, depois esse nome em Jesus, muito mais misterioso será o novo nome de Jesus, que ele prometeu que escreverá sobre o vencedor. E não vamos explicar muito disso, porque nós o veremos quando estiver em pleno cumprimento. Já sabemos o que Cristo disse: saí de Deus e volto a Deus. Saí do Pai e volto ao Pai. E também disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, mostrando que ele é eterno. E isso já era chocante para todas as pessoas que o escutavam. Porém, ele é o Verbo, é o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, a imagem do Deus vivo, que estava com Deus e era Deus, Deus velado nesse corpo angelical. E depois, quando se velou, quando ele se fez carne,
continuou sendo Deus, velado em carne humana. Por isso é que ele disse: eu e o Pai somos um. Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo é mais um hebreu, mas não. Ele é o Criador dos céus e da terra. É Deus encarnado, Deus feito carne, feito homem no meio da raça humana, o qual deu sua vida ao tomar os nossos pecados e morrer na cruz do Calvário, ser sepultado, depois ressuscitado no terceiro dia e está glorificado, assentado no trono do Pai Celestial. Por isso é que ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Todo poder me é dado no céu e na terra. E agora pensamos, se todo o poder foi dado a Cristo, Deus então ficou sem poder? Não. Por quê? Todo o poder Deus o tem. E Deus está em Jesus Cristo, no seu corpo angelical, e no seu corpo glorificado, assentado sobre o trono celestial, no trono de Deus. E qualquer um que vá ao céu e veja Jesus Cristo assentado no trono celestial e que lhe pergunte: onde está o Pai? Cristo poderá lhe dizer: o Pai mora em mim, está dentro dele. Por isso Cristo dizia: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Quando lhe perguntaram: mostra-nos o Pai e isto nos basta, ele disse: tanto tempo faz que estou convosco, Filipe, e não tendes me conhecido? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E quem me viu, viu o Pai? O ser humano é alma, espírito e corpo. Você é uma alma vivente que vive num corpo espiritual, também dentro de um corpo de carne. E quando alguma pessoa te vê, ela logo diz: vi fulano de tal. Porém, o que realmente ela viu foi o seu corpo de carne onde você habita. Viu a sua semelhança física. E se ela te vê em espírito, viu o seu corpo espiritual, que é o que a pessoa tem. E onde segue vivendo quando o seu corpo físico morre. E se a pessoa é um crente em Cristo, vai ao céu, vai ao paraíso, onde estão os apóstolos e todos os crentes em Cristo nascidos de novo que morreram fisicamente, os quais regressarão na segunda vinda de Cristo para receberem o novo corpo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, que Cristo lhes dará quando vier com eles de volta à terra. E os que estivermos vivos, seremos transformados, e todos seremos semelhantes a Jesus Cristo, com corpos imortais. Tudo o que Deus tinha para dizer aos seres humanos, Cristo falando disso, disse que ele
o revelaria por meio de Cristo, por meio da revelação de Cristo. Cristo dice, Cristo nos disse: em São João, no capítulo 16, do versículo 12 em diante, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, Cristo não disse tudo o que ele tinha que nos dizer. Mas quando vier o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja continuaria ensinando aos crentes nele. Consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o aprisco do Senhor, seria ensinada nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, pelo Espírito Santo. Assim foi de era em era. Na dispensação do cristianismo, a dispensação da graça. E continua sendo da mesma forma. Cristo, por meio do seu Espírito Santo, falando à alma de cada ser humano, usando os instrumentos, os corpos de carne, os mensageiros chamados anjos mensageiros, enviados por Cristo à sua igreja. É importante sabermos destas coisas, uma vez que o mais importante é a salvação do ser humano. De que vale a um homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que recompensa o homem dará pela sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28. O mais importante é a salvação da nossa alma. E por que necessitamos de salvação para a nossa alma? Porque nós aparecemos numa raça que perdeu a vida eterna quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. E assim perderam a vida eterna física que eles tinham da parte de Deus. E agora, nós necessitamos de sermos restaurados à vida eterna, para o qual Cristo realizou o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Ou seja, que todos os que viverão eternamente necessitam de Cristo como o seu único e suficiente Salvador.
incluído en el mensaje de Cristo por medio de su ángel, dando testimonio de estas cosas. E está incluído aí na mensagem de Cristo por meio do seu anjo, dando testemunho dessas coisas às igrejas. Por isso a igreja e o Espírito Santo, por isso o Espírito Santo e a igreja dizem a mesma coisa. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, a água da vida eterna. Tome de graça da água da vida. Portanto, todo ser humano deve compreender que ele está aqui na terra com uma oportunidade de viver eternamente. Se ele recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador e o siga em todos os dias da sua vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Ao receber Cristo como único e suficiente Salvador, é vida eterna. A pessoa que não tem esta esperança de viver eternamente, a sua vida é triste aqui na terra, além dos problemas que lhe causaram tristeza nesta vida. Porém, o mais triste será que ela não poderá viver eternamente. Mas o crente em Cristo, tenha tido ou não tido tristezas por causa dos problemas, ele tem a esperança de viver eternamente com Cristo no seu reino, onde não haverá mais problemas, senão paz eterna e felicidade. E aí eu estarei desfrutando de todas estas bênçãos. E quem mais? Cada um de vocês também. É para todos vocês também. E se há alguma pessoa aqui que ainda não aceitou Cristo como Salvador, ou que se desviou, esta é a sua oportunidade de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasce na sua alma. E a pessoa dá testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Podem continuar passando até aqui na frente, para assim orarmos por todos vocês que desejam viver eternamente com Cristo no seu reino. A alma do ser humano tem fome e sede de ouvir a palavra de Deus, a palavra de salvação e de vida eterna, que é o Evangelho de Cristo. Porque a alma do ser humano não pode ser alimentada com outra coisa que não seja a palavra de Deus. Portanto, todos nós queremos a vida eterna. A alma do ser humano clama por vida eterna. E é isso que Cristo tem para todas as pessoas que o recebem como o seu único e suficiente Salvador.
O ser humano sempre esteve tomando decisões, umas decisões mais importantes que as outras, mas nenhuma dessas decisões lhe coloca na vida eterna, com exceção de uma só decisão: a decisão de aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a decisão maior e mais importante que um ser humano pode tomar na sua vida, porque essa é a única decisão que o coloca na vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Ainda continuam vindo mais pessoas aos pés de Cristo, porque a sua alma clama por vida eterna a Deus. Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho? Cristo. Tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. O que a pessoa tem é uma vida temporária e que nem sabe quando acabará. A vida eterna da parte de Deus é o maior para o ser humano, por intermédio de Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo tem a exclusividade da vida eterna para concedê-la a todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. E a única esperança de vida eterna é Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo aqui, nesta ocasião. Ainda estão vindo mais pessoas. As crianças a partir dos 10 anos de idade também podem vir aos pés de Cristo. Nas diferentes cidades da República Mexicana, nos diferentes lugares. Vocês também podem continuar vindo aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que nós estaremos fazendo por todos os que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E também nas diferentes nações podem vir aos pés de Cristo, para que assim fiquem incluídos na oração que nós estaremos fazendo dentro de alguns instantes. Todos nós queremos viver eternamente. E todos nós temos a mesma oportunidade. E corresponde à pessoa ter esse desejo e depois agir, ter a ação de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas não somente basta estar com desejo, se requer dar o passo de ação, recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo,
com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos de todo ser humano. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com o teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água, no teu nome. Senhor, eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino. Cristo lhes recebeu. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E você agora me dirá: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor. Quando pode me batizar? E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sendo este um mandamento do Senhor Jesus Cristo, esteve sendo cumprido desde o tempo dos apóstolos até o nosso tempo. E ainda continua sendo cumprido esse mandamento. A água no batismo não tira os pecados. O batismo é simbólico. No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E depois, quando a levanta das águas batismais, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim é a simbologia, a tipologia do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo
e produza um novo nascimento em vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma noite feliz. Deixo aqui com vocês o ministro para que ele lhes mostre como devem fazer para se batizarem. E se aqui tem batistérios, ele lhes indicará como fazer para serem batizados. E deixo em cada país um ministro correspondente. Em cada nação ou cidade, deixo um ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus lhes abençoe grandemente e que todos continuem passando uma noite feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.